Ei, que bom, E deu aí? certo. Tudo Tudo bom, bem? Sérgio? Como vai? Tudo bem. Saudade, semana passada sentindo falta, né? Não deu, se não deu pra gente fazer, a Pois gente é, pede semana passada. desculpa aí pro pessoal, que a nossa proposta é realmente manter toda quarta-feira juntos. E já é pouco. O povo tá reclamando que é pouco, Sérgio. Acostumado a conversar todo dia durante Todo um ano e dia, né? meio. Aí o povo fala que é Mas uma olha, vez por semana, acha pouco, né? Não, gente, o Sérgio tá não, lotado de não. coisa para fazer. Não, e agora eu me meti numa enrascada aí O que que você fez tá. nessa vez? Eu aceitei o convite de uma amiga minha, que é especialista em inteligência artificial, Hum. hard science. Ela é cientista exata, matemática, engenheira, para a gente escrever um artigo juntos para publicar sobre a natureza do algoritmo, né? E como entender o algoritmo de tal forma que a gente possa regular os algoritmos das plataformas, né? E aí, cara, eu estou aqui metido, ó, a pilha de livro. Mas, Sérgio, você acha isso possível? O quê? Olha, entender um algoritmo para regulá-lo não é uma coisa próxima da ficção científica Disneylândia, não? Não, 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 dá para fazer tranquilo. O problema todo é que tem muito mais consenso na ciência exata sobre o que. Se você perguntar para qualquer cientista, para qualquer matemático, o que é um algoritmo, ele vai te dizer, olha, o algoritmo é um Fórmula conjunto de matemática, não, é código, um né? conjunto de fórmulas, né? É um código Uhum. que tem no qual tem instruções para fazer uma série de coisas. É. Aí você pergunta para um sociólogo o que é um algoritmo, tem 5 respostas diferentes. Então dá um Todas trabalho elas, danado. nenhuma delas matemática, né? Não, nenhuma delas matemática. Então dá um Ah, trabalho danado. Você tem que fazer a crítica você tem que escolher uma, né? E fazer a crítica das outras. Porque, não necessariamente crítica, porque na verdade isso é uma coisa que a gente está todo mundo aprendendo junto, né? ei, Mas Cuca, dizer, oi, Cuca, dizer, pô, olha, é, eu acho que a que funciona melhor é essa, aquela daí tem esse esse problema, negócio aquela vai daí tem dar um tal livro, problema. Sérgio. Vai dar um livro, porque É, só 5 perguntas diferentes aí já dão um livro. Bem, mas olha, ó, boa tarde a quem está nos assistindo aí. Vamos dar início aos 15 minutos de papo com o Sérgio Abrantes, como a gente sempre faz. Sérgio até propôs um outro tema tão atraente quanto, que é a questão da análise numérica das eleições, né, via numerologia, uma brincadeira analisando o plano pela rejeição, mas eu pedi ao Sérgio para falar de um assunto que pouco a gente toca aqui, que é a questão indígena nesse espaço, com esse horror que o Brasil, aliás, eu vou expandir, né, esse horror que a humanidade está assistindo com relação aos Yanomami. Então, com a palavra, Sérgio, muito obrigado, Sérgio, por estar conosco. obrigado a todo o pessoal que está aí nos ouvindo, né? Olha, na verdade, até nem não são só os Yanomamis, né? Vamos falar dos Yanomami, que tem um problema específico lá. Agora, na verdade, os povos indígenas brasileiros estão sob ataque e sob forte ameaça, porque, de um lado, abraço, Pierre, Coração. o governo, o governo retirou todas as agências de proteção ambiental e dos povos indígenas, desmontou tudo. Ele se omite e ainda incentiva, e tem uma opção de leis horrorosas no Congresso, né, que, que simplesmente terminam com toda a estrutura de proteção dos povos indígenas no Brasil. E isso pode levar ao extermínio deles, porque é muito fácil, infelizmente, você exterminar os povos indígenas, né? Com as armas que a gente tem hoje na mão, os brancos e os não índios, Inclusive as e biológicas, né, Sérgio? inclusive as biológicas, quer dizer, é fácil. O problema é que, além disso ser uma perda para a humanidade, como você falou, isso é também uma perda específica para o Brasil, porque junto com os índios vão um conhecimento absolutamente indispensável para a gente poder fazer
Eu vou falar sobre isso, vou dar alguns exemplos, Tá. para a gente poder fazer desenvolvimento biotecnológico e nos tornarmos, inclusive, independentes em várias coisas na área da farmacologia, sobretudo, né? Mais fibras, tem muita coisa. O que está acontecendo? Vamos começar com a história da terra Yanomami, porque ela é emblemática do grau de desprezível, né, quer dizer, que nós temos hoje no governo. Era o governo Fernando Collor de Mello. E o Collor, que eu conheci bem, ele fez um governo que era tipicamente o Mr. Hyde e Dr. Jekyll, o médico e o monstro, né? O cara brilhante, muito bom, que tem as ideias certas no lugar, e o cara completamente destrambelhado, descontrolado, né? Irracional. No momento em que ele estava muito bem, ele chamou a FUNAI, que era presidida então pelo Sidney Possuelo, e determinou que demarcasse a terra Yanomami. É a maior terra indígena do Brasil. Ela é enorme, e ela é enorme porque o povo Yanomami era grande, e a extensão cultural, né, do povo Yanomami é muito extensa também. Então, antropologicamente falando, aquele dali era o território Yanomami mesmo. Naquela época, nos anos 90, sob o governo Collor, eu quero insistir de novo quem era o presidente, havia 40 mil garimpeiros nas terras dos Yanomamis. E eles foram retirados. Chegamos ao desgoverno Bolsonaro, e com o incentivo dele, do projeto de lei que está no Congresso dizendo permitindo a garimpagem, o garimpo, independentemente de autorização dos indígenas, independentemente de licenciamento. Simplesmente você pode ir lá e ocupar. Com esses incentivos, com o apoio à defesa, vamos lembrar que o Ricardo Salles, o pior ministro do meio ambiente que o Brasil já teve, Sempre porque bom não lembrar era disso, ministro, né, Sérgio? Sempre bom. porque não era ministro do meio ambiente. É como esse ministro da saúde, ele não é o ministro da saúde, né? Ele faz tudo contra a saúde, como o Salles fazia tudo contra o meio ambiente. Ele e o Bolsonaro receberam garimpeiros, ou seja, receberam bandidos que têm uma atividade ilegal, e que desrespeitam várias leis, inclusive as leis dos direitos humanos, receberam para proteger, para dizer que eles estão certos, que eles são agentes de riqueza na Amazônia. Não são, tá certo? O que está acontecendo é que eles estão lá em grande quantidade, só que, diferentemente dos 40 mil da época do Collor, muito mais bem armados, porque o Bolsonaro liberou as armas. Você hoje pode comprar fuzil na loja, entendeu? Quer dizer que você é caçador e ir caçar indígena. Tudo isso foi o Bolsonaro que fez, né? E aí o que aconteceu? Os garimpeiros cercaram a terra Yanomami, quer dizer, cercaram os Yanomamis por dentro da terra deles. Eles estão fazendo como os russos estão fazendo na Ucrânia. Eles ocuparam áreas de garimpo, mas áreas estratégicas também, e estão e de tal forma, e o Estado saiu fora, por ordem do Bolsonaro, por incentivo do Bolsonaro, o Estado saiu fora. Então, o que aconteceu? Os garimpeiros hoje ocupam os postos de saúde, eles são a única forma que eles espantaram a caça eles espantaram a caça dos Yanomami. Então os Yanomami estão sem comida, sem acesso à comida. E com isso, o que acontece? Eles acabam ficando dependentes dos garimpeiros. E aí os garimpeiros cooptam os jovens Yanomamis do sexo masculino e estupram as jovens Yanomamis.
do sexo feminino. E explodiu o número de casos de malária, as doenças estão aumentando, né? Então, e os Yanomami estão morrendo. Se não for feita alguma coisa muito rápida e muito severa, os Yanomami podem ser exterminados, né? E dizer que, não, bom, o Vladimir Neto fez duas matérias, fez uma matéria longa sobre isso, saiu no Jornal Nacional e saiu no Jornal das 10 da Globo News, anteontem. E aí, o que ele mostrou? Ele mostrou não só isso, como a omissão explícita do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não quer proteger. Então, o que aconteceu? A FUNAI tem um relatório da organização, o CATU, dos Yanomami, narrando que aumentou, por exemplo, a destruição da terra, o Yanomami aumentou 46% entre 1920 e 1921. 2020 e 2021. Estava aqui com o 1900 na cabeça por causa do governo Collor. E aí, ele procurou a FUNAI para falar desse relatório, e a FUNAI disse o seguinte: olha, nós não levamos em consideração a não ser os relatórios oficiais. E estamos fazendo a nossa parte. Mentira, não estão. Primeiro que é a obrigação constitucional da FUNAI proteger as terras indígenas, o que significa que não é que ela tem que ler relatório de organizações indígenas ou de ONGs ou do diabo. Não, ela tem que aceitar, qualquer denúncia ela tem que investigar. Qualquer denúncia, eu pegar o telefone, ligar para a FUNAI e dizer, olha, o nego invadiu a terra do Yanomami, eles têm a obrigação de ir lá ver, junto com a Polícia Federal. Faz parte da determinação constitucional deles. Então, quando você vê isso, quer dizer, a FUNAI retirou. O Ministério Público, controlado pela Procuradoria-Geral da República, que tem procuradores que têm autonomia e que estão dispostos a fazer alguma coisa, estão intimidados por conta do governo Bolsonaro e por conta da perseguição ao Ministério Público em geral por causa da Lava Jato. Ninguém quer agir, está todo mundo parado, entendeu? Enquanto essa tragédia acontece. Isso aí é tipicamente o que a Bárbara Tuchman escreveu num livro antigo dela, dos anos 70, é a marcha da insensatez de uma sociedade inteira, né? Quer dizer, nós estamos destruindo, e tem mais, quer dizer, além de destruir o conhecimento que eles têm, que são fundamentais para nós e para eles, e além da perda humanitária, que é você extinguir um povo, né, ou tratar um povo dessa maneira, porque isso aí já é uma crise humanitária, a gente perde também porque, evidentemente, que na hora que o garimpo destrói a terra Yanomami, ele está destruindo a Amazônia, ele está poluindo os rios com mercúrio, ele está destruindo as águas da Amazônia que nos servem, e destruindo a Amazônia, que é um mecanismo importantíssimo de equilíbrio do clima mundial e do clima aqui, do nosso território, de uma parte da América do Sul. Então, é uma situação absolutamente de descontrole absoluto, de perigo iminente, de perigo muito forte, que precisa, de fato, quer dizer, que a sociedade reaja. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa horrível. Não há reação da sociedade brasileira que faça esse governo se mover, né? E por quê? Porque há um conluio hoje de proteção ao governo Bolsonaro que envolve uma parte importante da elite mais poderosa do Brasil, do capital financeiro, de políticos, que explica por que o Collor e a Dilma sofreram impeachment, foram depostos por razões por alegações de crime muito menores e muito inferiores em número do que os crimes que o Bolsonaro já cometeu. Tá Mas certo. ele tem lá o Lira protegendo ele na Câmara dos Deputados, né? Ele tem E a PGR, né? a PGR também na mão dele, quer dizer, então ele não vai ser punido, ele tem uma parte dos militares com ele. Então, a única coisa para fazer é derrotar ele nas eleições. Quando você fala de governo, o governo, você referiu várias vezes a questão do governo na atuação junto aos Yanomami, você está falando de militares, né?
Não, eu estou falando do governo mesmo, estou falando das Porque organizações pois é, mas qual governamentais. que é o papel dos militares nesse contexto? Porque não são eles que Nenhum, deveriam estar lá? nenhum. Não, não, definitivamente não, Afonso. Militar tem que se preocupar exclusivamente com a defesa das fronteiras brasileiras e com inimigos externos. Não mete os militares em nada, não, porque isso aí dá em golpe. Não é função dos militares, é função da Polícia Federal, é função da polícia Militar. Militar não, entendeu? Militar no quartel, nos seus navios e nos seus aviões, e para proteger o país. Não, não, sabe, esse negócio da gente ficar toda hora apelando para a Força Nacional, apelando para os militares, vai legitimando aquele artigo absurdo que tem na Constituição que diz que eles são responsáveis pela lei e a ordem no país. Não são, não. Entendeu? Isso aí somos nós, os civis. É a Polícia Federal, que é civil. Não é a Polícia Militar, que não devia existir. Devia ser uma Polícia Civil também. Né? O problema todo, eu estou falando, é do governo federal, porque, infelizmente, o grau de concentração de poderes e de recursos no governo federal diminui muito a capacidade de ação dos governos estaduais, que têm responsabilidade nisso, e dos municipais também. Porque essa a defesa do meio ambiente é uma coisa constitucional compartilhada. Mas, o problema é que eles não têm os recursos e as polícias estão todas corrompidas. E parte delas virou milícia. Quer dizer, então, nós estamos numa situação muito complicada, nós vamos ter que reconstruir esse país e vamos ter que fazer o possível para salvar as nações indígenas que estão ameaçadas, todas elas. Eles estão lá em Brasília acampados, várias nações, né, 6.000 índios, mostrando, né? mostrando a sua Não é diversidade, brincadeira, não é 300, muitas não. línguas. Não, não, não seis é. mil. Mostrando a sua diversidade, as suas diferenças culturais, as suas línguas diferentes. São vários povos, né? E eles têm que ser respeitados e têm que ser protegidos. Isso é um dever constitucional, né? Então, só uma última frase, Afonso, para a gente Tá. terminar, já passamos 2 minutos, mas é o seguinte: essa coisa do Brasil, a visão do Brasil tem hoje da legalidade é um negócio de um absurdo, porque, como todo mundo fica falando do que é legal, do que é legítimo, etc., isso abre um leque de álibis para muito bandido, sabe? A legalidade tem que ser respeitada, porque faz parte da democracia. E aí, quer dizer, você vê o seguinte: o governo tem a cara de pau de escrever num papel e mandar para o mundo dizendo o seguinte: eu vou zerar o desmatamento ilegal. Mas vem cá, como é que você promete que você vai acabar com uma coisa que é ilegal? Primeiro você tem que explicar como é que você deixou que a coisa ilegal fosse feita, né? Agora, nessa discussão absurda sobre esse sujeitinho que é deputado estadual lá em São Paulo, né? E que fez aquelas gravações absurdas, desrespeitosas, né? Machistas, misóginas, contra as moças ucranianas. É, eu ouvi uma entrevista do advogado dele. O advogado dele disse o seguinte: não, não, ele é culpado, a gente só acha que a cassação e a perda dos direitos políticos é demais. É uma pena grande demais para o crime que ele cometeu. Pô, o cara não leu a Constituição. Crime de decoro não tem desse tamanho ou desse tamanho, entendeu? Não tem tamanho para o crime. Crime é crime, sabe? Quer dizer, não adianta saber, não é que você ganhou 10 apartamentos de propina ou 10 reais de propina. É que você ganhou a propina. Propina é corrupção. Não é o tamanho da coisa que faz a corrupção. Tá certo? Quer dizer, quando a gente fala em crime hediondo, é porque já era crime. Aí você, como a lei brasileira é muito, ela protege muito o bandido, né? Você sai com poucos anos, você ganha uma pena grande, depois cumpre um pedacinho minúsculo da pena, aí você põe lá hediondo, que é para o cara cumprir uma pena maior. Mas não é, entendeu? Quer dizer, então não, é para ser caçado e perder os direitos políticos mesmo, porque ele mostrou que ele não tem qualificações mínimas de caráter e de respeito à institucionalidade, à legalidade democrática e ao ser humano para ser deputado. Acabou. Tá certo? Quer dizer, devia perder os direitos para sempre, não é por 10 anos, não, nem por 8. Por para sempre, não podia ser mais, sabe? O país está demais, Afonso. Eu vou embora porque estou ficando nervoso.
Ô, Sérgio, querido, muito obrigado, viu? Voltamos na quarta-feira que vem com um outro assunto, da momento, um assunto que o Sérgio achava Está bem. relevante colocar. Obrigado, Tchau, gente. gente. Até Obrigado. já. Tchau, tchau. Tchau.